Você sabe o que é yoga? Já ouviu falar certamente, né? Ou de repente já viu na internet uma pessoa com um tapetinho lá no chão, sentada de pernas cruzadas e com aquela mãozinha, posição de lótus, meditando, uma calmaria muito grande. Pois é, para esclarecer tudo isso, hoje nós estamos recebendo aqui a professora Caroline Schlember, professora de yoga. Uma honra receber você aqui, Caroline. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer também estar aqui hoje. Vamos tirar todas as dúvidas, vamos falar para quem, afinal de contas, é a yoga. Vamos fazer um programa aqui bem interessante, você é nosso convidado. Eu sou o Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Nesses tempos de tanto estresse, de tanta movimentação, falarmos sobre calma, paciência, tranquilidade é algo mais do que necessário. Por esse motivo que nós vamos falar de yoga neste programa. Caroline, quando a gente fala de yoga, a gente está falando do que, afinal de contas? Aquelas pessoas nesse instante que não fazem nem ideia do que é yoga, para quem é a yoga, o que é a yoga, afinal de contas, tecnicamente e na prática. Então, né, quando a gente está falando de yoga, a gente está falando de uma prática que, se a gente for simplificar ela numa frase, a gente está falando do alinhamento do corpo, da mente e da alma. O yoga, a gente, antes, né, eles já praticavam no sentido de respirar, de trazer a meditação, porque a nossa ideia é trazer o corpo e a mente para o momento presente, né? A gente vive nesse mundo, principalmente hoje em dia, a gente está muito ligado a telas, vivendo o estresse, né, no dia a dia, e a gente acaba deixando tudo passar, não presta atenção no que está acontecendo com a gente, no que está ao nosso redor. Então, o yoga, ele serve justamente para trazer esse foco e essa... a tua mente para o momento presente, para que tu possa viver o aqui e o agora. Seria uma forma de meditação? É também, né? Também. É um conjunto de técnicas, na verdade, né? A gente sempre começa respirando, porque é a respiração que vai trazer esse foco, né? É tu conseguir prestar atenção nesse movimento respiratório de inspirar e exalar. A meditação também, né? Que é conseguir trazer a mente para o momento presente. E as posturas, né? A gente associa também as posturas, que aí são aquelas sequências que a gente costuma ver. A gente costuma ver muito o pessoal tirando fotos na praia também, mas, né, em outros ambientes. Mas são essas sequências, né, que ajudam a gente a trazer o nosso foco para o aqui e o agora. Quando você olha alguém, você observa e aí de repente você, claro, no teu papel de professora, você vê assim, a yoga faria muito bem para essa pessoa. Chega a acontecer isso, você vê a pessoa meio tensa e tal. Sim, na verdade a gente sempre, muita gente vem com um certo preconceito achando que o yoga é só pra gente que já é calma, quando na verdade, né, ou que é uma prática só tranquila, uma prática só relaxante. Mas, na verdade, às vezes tu vai fazer e é uma sequência até mais intensa do que a academia, por exemplo. Tem muita gente que relata que fica cansado como se tivesse feito um treino de musculação, justamente porque tu consegue adaptar essa prática, né, para diversos níveis. Então, a gente sempre diz que o yoga ele é para todo mundo, né? Ele é uma prática muito ampla, muito aberta. Tu consegue adaptar para qualquer pessoa. Quem são as pessoas que mais procuram hoje a yoga? Geralmente mulheres, Mulheres. de 20 até 50 anos, mas também já tive muitos alunos do sexo masculino, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Já tive alunos de 13 anos, alunos de 60. Então, dá pra colocar todo mundo na... A yoga entra numa pegada de terapia? Sim, sim, tem o yoga mais terapêutico. É uma prática terapêutica. Sim. E tem muitos relatos também de alunos. Na verdade, até um relato meu pessoal, mas muitos alunos relatam isso, que ajuda muito com a ansiedade, né? A gente... como eu disse antes, no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente está acostumado a ter muitas informações a todo tempo, e o yoga ele ajuda, né, a gente a ter esse centramento. Às vezes, né, já tive situações na minha vida em que eu tive, por exemplo, crise de ansiedade,
e que com a prática, né, depois que eu comecei a aprender, eu conseguia reconhecer, por exemplo, quando eu ia ter uma crise, então eu conseguia aliviar os sintomas ou até mesmo não ter a crise, porque eu conseguia trazer a minha mente, conseguir controlar a minha respiração, né, pra ficar tudo tranquilo. E quando você começou na yoga, você começou porque estava precisando ou você começou já com a intenção de ser professora? Não, eu comecei porque, na verdade, eu fazia balé, então no início eu fui com a mesma ideia de muita gente, assim, eu quero ser mais flexível. Então eu comecei a praticar para ganhar mais flexibilidade. E aí, com o tempo, eu vi que não era só flexibilidade. Fui aprendendo as posturas de força, de equilíbrio, aprendendo a respirar, porque no início eu achava um saco aquela parte que tu fica ali respirando, mas depois que eu entendi a diferença que ia fazer na minha vida, eu fui gostando. E aí, depois, eu fui procurar uma formação. Vamos aqui, então, dividir um pouco. Nós temos o yoga, então, que é o alinhamento entre corpo, mente e alma. Isso. Vamos começar pela parte corporal. O que uma professora de yoga consegue fazer que os demais não conseguem com o próprio corpo? Por exemplo, a gente vê ali na ponta do pé, os olhos fechados, um equilíbrio, essa coisa toda. É por aí? Tu diz a diferença Só na parte corporal. de um professor para outra pessoa? Exato. Para você que já pratica yoga, né, já desde que ano? Desde 2021, isso? 2019? Eu pratico desde 2019, 2018, por aí. Eu acho que, assim, a diferença, ela só existe, eu acho que numa questão se eu sou iniciante ou mais avançado, porque eu acho que todo mundo consegue alcançar Mas o que posturas você faz? mais O avançadas. que você consegue fazer hoje, assim, que você diz assim, isso aqui dificilmente as pessoas conseguem, Eu mas é vou uma tirar por prática... mim. Eu tenho uma prática que eu acho muito interessante, que realmente ela é mais avançada e tem até alguns professores que têm um pouco mais de dificuldade de fazer, que é a prática do Nauli, que é um movimento com o abdômen, que é... Nauli. É um movimento onde a gente suga o abdômen para dentro e a gente consegue fazer um movimento circular com a parede abdominal. Só que tem que estar em jejum. Movimento assim, Isso. como se fosse as ondas Uma do mar, onda, só que com a barriga. Isso. Mas daí você tem que ser magrinho? Não necessariamente. Não, como assim? Não necessariamente. Não necessariamente. Uma pessoa que tem uma barriguinha de chope, aquela barriguinha de cerveja, faz também não, né? O peso não interfere. Não É interfere? uma prática, exige bastante determinação e comprometimento em Uma aprender pessoa isso. dessa fazendo yoga, ela consegue também ter esse controle corporal? Sim, qualquer pessoa consegue, independente do peso. O peso não é limitante para nada, né? E agora eu tô imaginando aqui, você tá falando, me deu aqui uma... É um controle... Existe bastante controle, bastante autopercepção, assim, né, corporal. E também, mas esse é um caso mais avançado, mas também tem outras posturas que eu duvidava que eu conseguiria fazer. Por exemplo, ficar de cabeça para baixo, porque a gente acha que é só, né, ficar de Plantar cabeça bananeira. eu não fico com as mãos ainda no chão, por exemplo. Eu ainda uso a cabeça, coloco, né, o apoio sobre a cabeça. Mas são posturas que exigem também... E aí você fica retinha. Sim. E dá pra brincar também, eu brinco de descer as pernas, ou tipo, fazer a postura de lótus de cabeça pra baixo. Mas eu acho que tudo isso exige também trabalhar, tu perder o medo, né? Então, muita gente quer fazer a postura, as invertidas sobre a cabeça e não consegue por conta do medo, então isso é um limitante. Então você está me dizendo que a yoga, além de exercitar o próprio corpo, ela ajuda a pessoa a conhecer o próprio corpo, ou seja, a olhar para dentro dela, a se sentir mais. Sim. Ajuda muito no autoconhecimento, né? É bem importante para isso. E quando você falou ali da barriga, que eu ainda estou encucado aqui, ali você está mexendo toda a parte da musculatura, né? Sim. Todos os músculos ali, ou seja, para poder ativar aquele músculo específico, você tem que saber que eles estão ali, claro, ter o controle sobre eles, porque tem músculo nosso, né? Uma pessoa que não faz yoga, nós em geral, no dia a dia, né? Trabalhadores, enfim, a gente está lidando com as situações do dia a dia, agora não paramos para olhar para dentro da gente ou para olhar para as nossas possibilidades, né? Exercitar os nossos músculos, nosso corpo, né? Sim. Essas posturas, na verdade, essa principalmente, ela é uma técnica de purificação que a gente fala, né? Qual? E aí, o Nauli. Isso da barriga é uma técnica de purificação? Isso. Todo dia você faz? Eu não faço todos os dias. Não. Antes eu fazia todos os dias de manhã, mas agora eu intercalo. Vai depender também, não dá para fazer toda hora também, né? Tem a questão tem que estar em jejum. Tem que estar em jejum, claro, imagina. Porque assim, ele comprime
os órgãos internos. Ah, Estimula, porque tu tá fazendo, na verdade, um vácuo na barriga. Tu tá comprimindo os órgãos e tu tá massageando ao mesmo tempo, né? Então, e ele tem vários níveis. Tu começa pelo vácuo, depois tu projeta a parede abdominal pra frente. Seria uma massagem dos órgãos. Sim, e por fim tu vai fazer esse movimento que vai massagear todos os órgãos. Olha só. Tá, além desse aí, o que mais que tem de... Técnica de purificação, É, tem as respirações, né? respirações? Tem diversas respirações. A gente começa sempre ensinando as pessoas a respirar, porque apesar de ser algo muito simples que a gente faz automaticamente, quando a gente para respirar é que a gente vê que a gente não sabe respirar, né? Qual é a respiração correta? É a gente inspirar pelo nariz, projetando o abdômen, as costelas e o peito para frente, como se a gente estivesse enchendo um balão. Aí Assim, por exemplo? Não, assim Não. está, né, elevando Isso não é a os respiração ombros. correta. É que a gente, Como é que é a respiração correta, a Carol? gente vai sentar Ah, e tá, vamos quando lá, a vou gente, aprender com a Carol. Aqui, quando a gente inspirar, quando tu inspirar, tu vai projetar primeiro o abdômen, aqui. projeta pra frente. A gente tá muito acostumado Pra frente? a apertar, a deixar. Tá certo, claro. Então Pra tu vai, frente pra encher e pra baixo pra... aí quando tu vai inspirar, vai projetar o abdômen, as costelas e o peito pra frente. Aham. E por fim, tu vai, na exalação, vai soltar Soltar. a musculatura do peito, depois as costelas, depois o abdômen. É como se fosse um balão. Quando tu vai encher um balão, ele começa enchendo pela base. Ah, isso dá o quê, Carol? Isso aí deixa a pessoa mais tranquila. Ele ajuda a acalmar a mente. E também, quando a gente, no dia a dia, a gente respira mais rápido, a gente costuma utilizar mais a parte superior do pulmão. Superior. Que é essa parte do peito, aqui em cima. E com essa respiração mais rápida, a gente acaba contraturando muito a musculatura do pescoço, dos ombros, então é onde a gente costuma acumular rigidez. Então, quando tu Fica tenso. porque tu tá respirando rápido, tá exigindo mais dessa musculatura. E quando tu consegue respirar mais devagar, tu vai trabalhando, né, pra relaxar também, né? Tu não exige tanto dessa musculatura, tu trabalha o teu pulmão como um todo. Veja só. Sabia disso tudo? Não, ainda tem mais. Questão da mente. Na mente, o que que nós temos aí de diferente, né? Quando se pratica a yoga, o que que a pessoa ela tem de benefícios? Primeiro que tu consegue reconhecer, eu acho, mais os teus sentimentos e as tuas emoções. Então, acho que é muito mais fácil... Mas isso aí, Carol, isso aí todo mundo sabe. Sim, sim. Reconhecer sentimento. Tô triste, tô alegre, tô alegre. Isso aí todo mundo sabe. Mas aí que tá, às vezes a gente acaba se deixando entregar por algumas emoções, por exemplo. Não banalizando, né, por exemplo, a depressão, nem nada disso. Eu acho que é muito importante a gente sempre procurar uma ajuda especializada. Mas a yoga, ela ajuda a gente a reconhecer mais os nossos sentimentos, as nossas emoções e saber se acolher nos momentos, né? Porque às vezes a gente tá deprimido e a gente acaba deixando aquilo passar por cima da gente. E às vezes é algo que a gente consegue solucionar de outra forma, né? Consegue se acolher melhor, eu acho. Claro, você está falando aí sobre as emoções, estou brincando, é claro. Sim, sim. Mas naturalmente que nós estamos num tempo em que o gerenciamento das emoções é fundamental. Sim. Sobretudo para ti viver em Sim. sociedade, conviver com as pessoas. A raiz hoje da maioria dos problemas que nós temos na sociedade e na vida como um todo, né? Vem dos relacionamentos, né? Sim. Há inclusive estudiosos que dizem que a raiz de todos os problemas está nos relacionamentos. Sim. Né? Então o gerenciamento das emoções é imprescindível para poder conviver, se relacionar com pessoas. A yoga ajuda nisso. Ajuda. Eu também, eu gosto muito de dizer que o yoga ele me ajuda muito a olhar para o que está acontecendo à minha volta, né? Eu gosto muito de trabalhar a criatividade, tanto que eu não sou só professora de yoga, né? Eu trabalho com design. E eu vejo que depois que eu comecei a praticar, eu consigo observar muito mais o que está acontecendo à minha volta. E isso me ajuda a criar também. Então, acho que nesse sentido, a gente também olhar para os outros, né? Dar bom dia para as pessoas, cumprimentar as pessoas, eu acho muito importante. E a gente acaba no dia a dia, a gente passa reto pelas pessoas, a gente não olha o que está à volta. Eu acho que o yoga, ele ajuda a gente a olhar mais para o que está acontecendo ao nosso redor. Veja só, isso aí eu acho muito interessante, né? Sim. Você sabe que às vezes eu estou conversando com alguém, até nos próprios corredores aqui da Câmara, e às vezes passa um conhecido, passa alguém do lado, pois eu não gosto de deixar passar batido, o cumprimento, né? Cumprimento, gosto de cumprimentar. Ou seja, essa percepção das coisas que acontecem à nossa volta, a yoga ajuda também a pessoa poder
estar mais atenta Sim. a essas situações. Sim, eu gosto sempre de contar, né? Quando eu vou dar as aulas, eu sempre levo um pouco de filosofia ou de algo que aconteceu na minha vida, que eu acho que agrega muito, né? E tem uma situação muito específica que eu sempre compartilho com os meus alunos e eu acho que é interessante trazer pra cá também. De uma vez que eu tava na faculdade e aí tava de tarde, assim, fazendo um trabalho. E eu tava meio de saco cheio, daí eu resolvi sair, tomar um café, e quando eu tava voltando, eu tava passando num corredor, e aí tinha 2 faixas, né? E eu tava numa faixa onde tava vindo uma moça que ela tava limpando lá as salas dela, tava levando um carrinho cheio de coisa. E aí a minha opção era passar pra faixa do lado, ou então a gente, né, ia, né? Se não passasse, a gente acabasse batendo. E aí eu passei pra faixa do lado, e quando eu passei, ela olhou pra mim e falou: moça, você não pode desviar o seu caminho por causa dos outros, hein? E aí isso me fez sempre refletir, né? Quantas vezes a gente já não alterou o nosso caminho por conta, né, do que os outros achavam que era certo, para poder ajudar os outros. E eu sempre levo isso. Aí um dia uma aluna falou assim pra mim, ai, mas esses sinais do universo sempre acontecem com pessoas especiais, não sei o quê. E eu não penso dessa forma, eu acho que essas coisas acontecem com todo mundo, né? Esses sinais, essas situações acontecem com todo mundo, mas às vezes a gente não tá atento e não tá enxergando. E o yoga, como ele ajuda a trazer para o momento presente, faz tu perceber o que tá acontecendo à tua Então volta. você está me dizendo que não existem coincidências? Não, acho que não. Acho que tudo acontece, não sei, acho que é meio por acaso. A gente só tem que perceber o que tá Então, acontecendo. há um presente aí em cada situação do dia, em cada circunstância. A gente precisa estar atento para poder perceber e receber esse presente. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que é tu perceber o que tá acontecendo e enxergar de uma forma mais otimista também as coisas, né? Eu poderia só ter deixado batido essa situação, mas também dá pra gente refletir e pensar, né? E era uma situação, era um momento em que eu tava muito em dúvida do que fazer, para que caminho qual caminho eu deveria seguir e tal. Então acho que nesse sentido ajuda bastante. Quando a gente fala de alma, a gente está falando aí, na maior parte das vezes, né, e a gente ouve no dia a dia, mais ligado já às religiões, Sim. né, que tratam muito desses temas, desses assuntos, e por aí afora, né? Como é que a yoga trata essa questão da alma? Eu acho que tudo é muito individual. Eu não gosto não, eu não costumo levar religião pra dentro da sala, justamente porque eu acho que cada pessoa tem a sua bagagem, né? Cada um tem a sua crença. Então, acho que a gente pode lidar tanto como alma, espírito, coração. Eu vejo que esse alinhamento tem muito mais a ver com a nossa intuição, com algo que está conectado dentro da gente, né? A forma como eu enxergo, mas também dá margem, né? Da abertura para cada um enxergar da sua forma. Hoje, você me disse aí, a maior parte são as mulheres então, mas tem homens também procurando a yoga. Sim, já tive muitos alunos homens. Que idade? A maioria de 30 até uns 60 anos. 30 e 60. De 30 para baixo não estão preocupados com a Não, yoga? não, eu tenho alguns Tem alunos também. mais novos também. E eles vão por causa de necessidade ou vão também para buscar esse equilíbrio? Então, muitos, eu dei aula há muito tempo em uma academia, então a maioria que estava nessa academia estava lá porque já era uma modalidade da academia, começou para ver como que era e seguiram comigo até eu sair de lá, né? Continuaram a prática por esse tempo. Tem gente que vai, às vezes, por conta da namorada, da esposa, e acaba gostando, então, né, cada um vai pela sua motivação. Mas tem gente que já conhecia a prática, daí acaba indo mais porque já conhecia. Mas você diria hoje que as pessoas que vão, mulheres, a maioria, né, homens, enfim, essas pessoas que buscam a yoga, elas estão buscando hoje qual é a principal motivação delas? Muita gente é porque já conhece a prática, já sabe dos benefícios, mas também eu vejo que algumas pessoas vão pra conhecer porque vê muito na internet, assim, ainda tá muito associado às posturas e tudo mais. E aí vai porque acha que é uma modalidade muito associada, né? Como que eu posso dizer? Acho que ainda vê como algo muito físico, né? Muito essa questão das posturas. E aí, quando vai conhecer, compreende que é muito além disso, né? Que vai trabalhar a tua respiração, vai ajudar a controlar os pensamentos e tudo mais. As pessoas hoje que começam na yoga, elas, né, a maioria não tem entendimento nenhum, como o nosso telespectador nesse instante. Eu, particularmente, também estou nessa mesma situação. Nunca pratiquei.
Então a pessoa vai praticar, como é que é? Ela chega lá como iniciante e aí ela vai uma vez por semana e aí paga uma vez por mês. Como é que é? Um sistema também de mensalidades? Como é que é esse contato? Ele é um contato uma vez por semana, diariamente? Como é que é? A gente consegue, dá para fazer 1, 2, 3 vezes na semana, né? Depende da disponibilidade do aluno. Pode fazer todo dia também, não tem nenhuma contraindicação. E é basicamente isso. É? E aí ela então se organiza para ver quantas vezes ela vai querer fazer. Geralmente quando a pessoa está começando, ela ainda se sente muito travada, ela costuma fazer uma vez na semana, mas Uma não vez. tem uma contraindicação, assim, tu pode começar. Sempre, eu gosto muito de ter um intervalo entre um dia e outro, né, para a pessoa se recuperar, então, né, vai da pessoa, né. Hoje em dia eu pratico praticamente todos os dias. Todo Porque dia. daí já... Que horas? Eu costumo praticar no final do dia, Final do dia. que é o horário que eu tenho tempo. Daí você vai pra academia Não, eu pratico sozinha, sozinho, nesse em momento. casa. Daí você fica quanto tempo praticando? 1 hora, 1 hora. sim, Em silêncio, sim. com a musiquinha de fundo. Não, às vezes sem música também. Nem sempre com Eu musiquinha. gosto também de assistir aula de outros professores, né? Porque eu sempre... Porque eu acho que a gente, né, tá sempre aprendendo algo novo. Eu acho muito importante isso. Gosto de assistir aula de outros professores também, acho que... E as pessoas que quiserem fazer yoga em casa, dá pra fazer? Dá, mas Dá. eu sempre aconselho, né, a pessoa começar bem devagar, justamente porque tem posturas que são muito avançadas, então tem muito risco de lesionar. E eu, no começo, quando eu comecei a praticar, eu fazia sozinha em casa. E eu percebo que depois que eu fui fazer uma prática presencial, mudou muito, porque tem alguém ali para te ajudar a ajustar as posturas e tudo mais, faz muita diferença. O que nós temos de postura avançada aí que daria pra você fazer nessa posição que você tá? Aqui sentada, Sentada avançada, aí. eu acho que depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem uma postura que para mim ela não é mais avançada, mas tem muita gente que sente muita dor nos ombros. Ombros. Eu vou... não dá pra tirar. Não dá pra ficar em pé. Tu vai alinhar o teu cotovelo com o teu ombro, passar... Tá. Aqui assim? Passa o outro cotovelo por baixo. Mas isso aí meu terno cruzando. não vai deixar. O meu casaco também não. Mas, ó, busca juntar os cotovelos. Juntar eles? Não vai juntar. Daí dá pra deixar tocar o dorso das mãos Daí, ou a palma o das mãos. cotovelo aqui dentro do outro cotovelo. Aqui, ó. Aqui dentro do braço. Rapaz. Então, parece super simples, mas é algo que senta. Isso aí já é um avançado. Então, não necessariamente, né? Mas pra muitas pessoas é que é justamente aquela coisa. Vai de o pessoal pessoa da pra nossa pessoa. suíte ali, da gravação, tá tudo tentando fazer lá, mas não tem jeito. Não consegue também. A pessoa tem que estar num estado físico também melhorzinho, né? Não, na verdade, com o tempo, tu vai ganhando flexibilidade, vai conquistando as posturas aos poucos, né? E o que mais que tem aí? Algum outro sentado? Sentado. Caramba, aqui na cadeira. Tem as torções também. Torções. Daí tu, por exemplo, pode levar a tua mão direita por fora da coxa aqui assim. esquerda e levar o outro braço atrás. Aí tu vai devagar. É torção. Aqui, só fazer isso aqui eu já senti. Aí tu pode torcer um pouco mais. Aí vai. Olha, mas você quase deu uma volta aí no corpo. Só que aqui não é o local ideal também, né? Está em cima da cadeira. Mas também tem a questão da roupa, né, Carol? A roupa tem que estar legal para poder fazer, né? Esse meu terninho aqui já mais apertadinho. Já eu não sei por que esse terno diminuiu, Carol, mas acontece, né? Sabão em pó. Sim. Então tem que tá com uma roupa já mais adequada, mais frouxinha, uma roupa para mais... poder praticar com tranquilidade. Sim. Né? Ó, já estão falando aqui que é por causa da comida. Tem, né? Que não é o sabão em pó, é comer demais, né, Carol? Tem vários fatores. A yoga também ajuda nessa questão da alimentação? Sim, eu acho que tu começa a comer com mais consciência. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me alimentar, né? Eu sempre falo que eu planejo meu dia conforme a minha alimentação. Então eu penso o que eu vou comer de manhã, no meio da manhã, de tarde, enfim. E antes eu comia muito com gula e agora eu consigo controlar mais, ter mais, prestar atenção no que eu tô comendo, nas texturas, nos sabores. Você sabe que eu tava ontem, inclusive, assistindo um vídeo, né? Desses vídeos que a gente vê aí na internet, e achei muito legal, porque era um rabino falando sobre alimentação e ele dizia, olha, não devemos comer até não poder mais. Sim. E eu achei disso, mas peraí, aprendemos errado desde novos, então, né? Porque
a gente, em geral, quando vai comer, come até não poder mais, né? Sim. Até estar completamente satisfeito. E ele dizia que isso é errado. Você tem que comer até uns 70%, 80%. Para quê? Para deixar espaço para o organismo poder trabalhar, digerir aquele alimento. Sim. Em geral, a gente é muito mal educado, né, Carol? Na vida, na alimentação, né? Sim. Em relação à alimentação, né? O nosso corpo também demora a dar uma resposta de saciedade. Então, se a gente tá comendo muito rápido e tá comendo muito, que em geral é o que a a gente gente faz no vai dia a dia. passar mal depois. A gente vai comer um monte. No primeiro momento, talvez a gente nem perceba que a gente comeu tanto. Mas daqui a pouco a gente vai perceber, né, que tá aquele mal-estar, aquela sensação de que tá muito cheio e tudo mais. A mesma coisa também se refere à questão de comer, ou de ir para um bom restaurante, por exemplo, e simplesmente você ir para comer até não poder mais, né? Sim. Ou seja, é preferível você comer antes alguma coisa de ir para um restaurante bom, realmente para ter essa experiência de estar num restaurante bom, né? Porque ir para comer até não poder mais, você faz isso aí numa hamburgueria qualquer aí, num carrinho, enfim, num trailer, você faz isso, né? Até um pão mesmo com queijo, você já sacia, né? Essa questão da experiência da comida passa por isso também, né? Passa por esse momento de aproveitar, do sentir, do prazer, né, Carol? Sim. A yoga leva então a esse estado, Carol. É isso que você... Resumindo, a yoga leva a se sentir mais, a perceber mais você no meio, a perceber mais as pessoas, né? A quebrar a rotina. Sim. Seria por aí. Sim. Até não necessariamente quebrar a rotina, eu acho que também ajuda a tu criar uma rotina. A criar uma rotina. Uma rotina saudável. Uma rotina saudável, a tu criar bons hábitos, né? Uhum. Porque até eu tinha muito essa questão. Eu achava que eu não gostava de rotina. E eu acho que hoje em dia é uma coisa que eu percebo que me ajuda a centrar muito é ter essa rotina. É ter o meu tempo pra mim de fazer a minha atividade física, não só de dar aula, mas digo fora mesmo, não dando aula. É tu ir lá, tu praticar, tu olhar pra dentro, olhar pra ti mesmo. É muito importante. Muito bem. Carol, Caroline Schlemper, obrigado pela tua vinda aqui, professora Obrigada de também. yoga. Quero agradecer muitíssimo. Como eu gosto de fazer no finalzinho da entrevista, né? Você já vendeu teu peixe, é claro, aqui durante toda a entrevista, você já falou da yoga, né? Vendendo peixe, claro, em modo de dizer, porque todos nós aprendemos muito com você aqui, agradecemos muito mesmo. E agora, olhando para essa câmera aqui, falando com as pessoas que estão em casa, fala com elas e dá uma mensagem para elas, né? Sobre a importância de fazer yoga para ter uma vida melhor. Tá. Para nós encerrarmos. Eu acho que é muito importante, né? Se tu tem interesse em te conhecer melhor e criar uma boa rotina para ti, ter bons hábitos É isso aí. E conseguir olhar melhor para o que está acontecendo ao teu redor é importante, né? Tu ter uma prática, seja de yoga, seja de alguma outra atividade física, mas tirar esse tempo para ti mesmo, né? Para olhar para dentro. Muito bem. Caroline Schlemper, brigadão mesmo. Obrigada também. Sucesso aí na empreitada. Tenho certeza que você faz um trabalho que é um trabalho importantíssimo. Acho que realmente nós estamos vivendo num momento da sociedade em que é preciso a gente olhar mais para dentro da gente, sim, né? Sobretudo para a gente não perder de vista essa coisa de olhar para o outro. Sim. Né? Olhar para dentro da gente, conviver bem com a gente mesmo, né? Para podermos conviver bem com os demais. Então a yoga eu acredito que faça isso e faz muito bem. E você é uma representante da yoga, está mudando a vida das pessoas, levando esperança, levando paz, levando saúde. Então parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. A você que nos acompanhou, é claro, nosso muitíssimo obrigado. A entrevista na íntegra está no nosso canal do YouTube aqui da Câmara Municipal de São José. Esse foi o nosso Câmara Entrevista. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.